Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então João falou que existe o batismo com água, que era aquele que ele realizava, mas Jesus realiza o batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Em João, capítulo 8, versículo 16, se não me fala, capítulo 16, versículo 8, né, se eu não estou aqui enganado, ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Justamente, esse texto aqui. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Jesus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a hora que ele salva, que ele traz à consciência do pecador a compreensão de que ele é pecador, que ele necessita de Jesus e faz a obra da conversão. Agora, nem todas as confissões religiosas entendem dessa forma. Existe uma interpretação pentecostal que eles dizem que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Ou seja, não é a conversão. O batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. O que não é, você não encontra apoio nas Escrituras para isso. Por quê? Porque Jesus recebeu o Espírito Santo aqui, nesse texto de Mateus, e Jesus não falou em línguas. Né? Você vê que quando Jesus foi batizado em água, a gente vê aí no capítulo, a gente estava no capítulo 3 de Mateus, João viu o Espírito Santo vindo como pomba sobre Jesus, versículo de número 16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Né? Jesus não falou em línguas. O próprio João Batista, ele recebeu esse nome de Batista porque ele era batizador, né? Era cheio do Espírito Santo, e João não falava em línguas. Em 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia deixa muito claro que falar em línguas é um dom do Espírito Santo e não o batismo com o Espírito Santo. Né? E os dons do Espírito Santo, eles são vários, são diversos. Não existe nenhum dom do Espírito Santo que haja uma exigência para todo cristão ter. E os pentecostais, eles dizem o seguinte, que aquele que não fala em línguas, ele não é batizado com o Espírito Santo. Então ele seria um crente de segunda categoria ou de terceira categoria. Ele é um crente menos ungido, menos poderoso, menos cheio da presença de Deus. Já o que fala em língua, mesmo que tenha todos os pecados que tiver, é ungido, é cheio do Espírito Santo. Isso não é uma interpretação bíblica, isso é uma interpretação antibíblica. Falar em línguas é um dom do Espírito Santo, né? Falar em línguas estranhas. Por exemplo, eu vou lhe dar aqui um exemplo, a gente tem Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja. Vamos aí, depois de João, depois eu mostro esse de novo, para a gente explicar essa resposta, essa pergunta de Rízia, né? No capítulo 2 do Evangelho de Atos, fala sobre a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações de debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua.
Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residiam, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, o que acontece, né? O que são essas línguas? Em Coríntios, a Bíblia vai falar que existem as línguas estranhas, né? E as línguas estrangeiras. Línguas dos anjos, que são línguas inteligíveis, não são compreensíveis, porque são línguas espirituais, né, dos anjos, a Bíblia diz claramente, e que não é um idioma falado na terra. E as línguas estranhas ou estrangeiras, que são idiomas de outras nações. Então, o que acontece? No dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, ela era uma festa nacional do povo judeu. E sempre houve judeus espalhados em toda parte do mundo, né? Então, quando chegava essa festa, eles vinham de todos os países onde eles moravam, eles iam para Jerusalém para que pudessem comemorar ali o dia de Pentecostes. Então, esses judeus que há muito tempo tinham saído de Jerusalém, tinham casado com pessoas de outras nações, tinham tido filhos em outras nações, eles falavam outras línguas, conheciam também o hebraico por causa da tradição de família, eles conservavam o idioma, deveriam conhecer, né? Mas talvez os filhos ali, né, a língua materna era outra língua, porque eles nasceram em outros países. E quando eles estiveram ali em Jerusalém naquele dia, o Espírito Santo concedeu àqueles apóstolos, que eram homens simples, homens que talvez não falassem bem nem o seu próprio idioma. É como, por exemplo, um cidadão simples hoje, que por não ter estudado, né, não ter condições de ter estudado, ele não fala bem nem a língua portuguesa. Ele fala português, mas é aquele português popular, ele não tem um domínio da gramática da língua portuguesa. Então, muitos daqueles cidadãos ali, eles falavam o hebraico, né, falavam o grego, que era a língua atuante naquele tempo ali, mas eles não tinham um domínio da gramática, como, por exemplo, tinham os escribas, os fariseus, que eram versados, né, nas escrituras, que eram homens estudados, que eram versados também em linguística, né, tinha muitos que tinham conhecimentos culturais ali. E aí, esses homens, mesmo sem conhecerem esses idiomas, eles falavam fluentemente o idioma, de forma que aqueles estrangeiros que estavam ali ficaram espantados. Justamente a pergunta deles é essa, né? No versículo 7, estavam, pois, atônitos, estavam perplexos, estavam admirados, eles ficaram chocados com aquela situação, porque eles não conseguiam compreender o que fazia aqueles homens que não estudaram aqueles idiomas falarem, né? Uns falavam nas línguas dos medos, dos persas, dos mesopotâmios, falavam nas línguas das pessoas da Ásia, da Panfilha, do Egito, da Frígia, e aí por diante, e eles não estavam entendendo, a indagação era, como diz no versículo 7, estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos estes que aí estão? Ou seja, todos eles falam, por natureza, a língua dos galileus. Mas eles estão aqui, são galileus, e tem um galileu falando numa língua, tem um galileu falando na outra. O que está acontecendo? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, então, eles estavam falando movidos pelo Espírito Santo. Eles não conheciam aquele idioma, não tinham estudado para falar aquele idioma, mas naquele momento o Espírito Santo os levou a pregarem as grandezas de Deus, né, a falarem do Evangelho. Ali é o momento que se inicia o ministério da igreja. E ali representa
a pregação do evangelho a todas as nações, né? O evangelho, naquele momento, ele saiu de Jerusalém, saiu dos judeus e foi pregado a todas as nações, na simbologia de que cada pessoa ali ouviu o evangelho na sua própria língua materna e levou essa mensagem das grandezas de Deus que ouviu para a sua terra após terminar a festa do dia de Pentecostes, certo? Só que isso aí aconteceu nesse momento para marcar